Boa noite. 3 comentários breves antes de eu começar a minha exposição propriamente, porque eu juro que eu vou tentar que seja breve, juro. Não ria. Primeiro, que sobre a crise de 2008, a grande crise, que até hoje ainda vai repercutindo por aí, tem um filme, um documentário que ganhou o Oscar de documentário chamado Internal Job, não é isso? Internal Job? Eu não sei se chegaram a traduzir para português, trabalho interno, mas é muito legal, é muito didático, explica essa história da bolha imobiliária, do investimento completamente arriscado, classificado como AAA, tipo assim, não, pode comprar esses papéis aí que é super seguro, e já não tinha mais segurança nenhuma, era um negócio mais do que arriscado, era um negócio impossível, tipo essas pirâmides, sabe? Então é um baita filme para assistir, entender, é complexo o negócio, e o filme é bem didático, assim, explica direitinho como é que o negócio foi se perdendo. Outra coisa, o plano diretor estratégico, de fato, tem princípios, diretrizes muito, muito legais. O nosso programa de governo de 2008 dava copiar e colar assim, em trechos do plano diretor, dizendo assim, olha, a gente já tem lei em vigor que diz isso que a gente está propondo como programa de governo. Mas, de fato, eu acho que não é um plano, não é um plano. Ele não diz primeiro isso, depois aquilo outro, vocês todos juntos, vocês separados. E a revisão, na verdade, ela foi muito atacada, ela foi muito criticada no atacado. Somos contra, não pode, isso não é revisão, isso é refazer o plano diretor inteiro, está mudando muitas coisas. E nesse mudando muitas coisas, tinha alguns protestos completamente equivocados, baseados no fato de que muita gente fala sem ler. Então, tinha argumentos de alguma entidade da sociedade civil que dizia o seguinte, olha que absurdo, tiraram esse artigo. Não tinham tirado, mas como entraram muitas coisas novas, esse artigo mudou de número. Ele foi lá pra frente, entendeu? Ou dizia, que absurdo, o governo está querendo revogar algumas ZEIs, atendendo ao interesse do mercado imobiliário. Na delimitação de ZEIs, teve ZEIs que caiu em cima de um córrego, vamos dizer. Tipo, aqui não dá para morar, aqui não dá para edificar, não dá para ser uma zona de interesse social. Então, criticar, discordar, divergir, exigir mais discussão, mais participação, estou completamente de acordo. Mas algumas críticas ao plano diretor foram feitas assim, baseado numa matéria da Folha, que muitas vezes escreve sem ler direito. A lei, o projeto, o decreto, a MP e o diante. Bom, isso é comentário, isso é opinião, tudo aqui é opinião de qualquer jeito, mas vamos lá, agora minha exposição propriamente. Falar de moradia, vou organizar o pensamento em 3 coisas básicas. Falar de moradia é falar dentro, a moradia em si, em volta e onde. Então dentro, o Hoffman já expôs um pouco aqui, o quanto as coisas têm melhorado nos últimos anos, que é esse conceito de, peraí, vamos fazer um apartamento um pouquinho melhor, vamos fazer uma casa um pouco melhor, com revestimento, com piso, com um dormitório a mais, porque as famílias brasileiras, especialmente de classe CD, são grandes. Então é melhorar o imóvel em si, Onde a gente mora tem que ter boa ventilação, tem que ter boa iluminação natural, não pode ser nem muito frio, nem muito quente, não pode ter uma parede tão fininha que você ouve tudo que se diz na casa do lado. Então essa preocupação, quando o poder público vai empreender, vai fazer moradia popular, ele tem que ter. E não entregar qualquer porcaria, porque é para pobre mesmo. Tipo, tá morando lá num barraco, então aqui já melhorou. Não é assim. Morar também é o que tem em volta, É o serviço público, claro, é uma unidade de saúde não muito longe, não é um hospital em cada distrito também, porque não é assim. Mas é uma unidade de saúde não muito longe, uma escola não muito longe, um centro cultural, uma biblioteca, uma quadra esportiva, tudo isso de equipamento público. E é também o serviço privado, é aquela coisa de ter a padaria ali perto. Tem a padaria, tem uma farmácia, tem um mercadinho. Por quê? Porque você tem necessidades de abastecimento, é lógico, não pode depender só do hipermercado, onde só dá para ir de carro e fazer a compra do mês.
E é bom porque gera emprego ali na localidade, né? Tem a farmácia, tem gente trabalhando, tem a padaria, tem gente trabalhando. E também melhora a qualidade da vizinhança porque tem gente circulando, tem vida. Tem vida de manhã, de tarde, de noite. A gente costuma pensar que São Paulo dá uma sensação de medo, principalmente onde as ruas são escuras. Tem ruas super bem iluminadas que você tem medo de passar porque não tem viva alma. Porque tem um muro de um lado, porque tem um monte de concessionária de automóvel fechada do outro e não passa a viva alma. Então, até isso, assim, você ter um comércio de rua também oferece uma vida externa, compartilhada, as pessoas se veem, se conhecem, se reconhecem, que até bairro chique não tem. O cara chega lá no Morumbi, desculpa, eu tenho medo de andar à noite no Morumbi. E quem mora lá tem medo também. E aí, né, rendido no carro na hora de entrar em casa e danou-se, entendeu? Porque o Morumbi não tem vida, dessa vida de cidade que eu gosto. A vida de bairro, sabe? É uma mansão enorme, lá na frente outra mansão enorme, lá adiante outra mansão enorme, e ninguém andando a pé, né? E não tem vida na rua. Bom, então morar é dentro, é o imóvel em si, morar é o entorno, e morar é o onde. E o onde, como bem disse o professor, é o grande problema hoje em dia. Porque vocês pegam aí, já falei aqui, presta atenção, pega esses folhetos de empreendimento imobiliário que distribuem no Farol. Eles falam da quadra, do espaço de lazer, de 4 suítes, 4 vagas de garagem, mas está escrito assim, gigante, bem localizado. Localização privilegiada. É isso, é privilegiado. É um privilégio de poucos, né? Excelente localização, um bairro maravilhoso, a Barra Funda está cada vez melhor, tem um shopping bom, vai ter um metrô a mais, e isso é 10 minutos do centro da cidade, pertinho do Parque da Água Branca. Venha, entendeu? Você que tem grana. Seja um... Agora a Barra Funda é chique. O que acontece quando a Barra Funda vai ficando chique? Bom, vai mudar de nome, né? Daqui a pouco vai ser Vila, não sei do que. E vai ficando chique, vai ficando caro. Então, quem já morava na Barra Funda ainda se aguenta um certo tempo. Quem queria morar na Barra Funda já não consegue mais. Então, realmente, a Barra Funda é super bem localizada, é perto de tudo. É pertinho do centro, é pertinho da Paulista, é pertinho do parque. Só que tá ficando caro demais para morar na Barra Funda, em outros lugares também. Aí, o Tatuapé tem um baita de um boom imobiliário. Pronto, o Tatuapé começa a ficar caro também. Aí vai lá fazer o Itaquerão. O Itaquerão é ótimo, vai promover o desenvolvimento. Vai ficar tudo mais caro se a prefeitura não tomar nenhuma providência para garantir, né, que ali não encareça tudo. Legal, ela vai ajudar a valorizar os imóveis. Quem já tem vai vender bem, e quem não tem não vai conseguir morar mais lá. Que hoje em dia eu moraria em Itaquera, já não vai mais poder morar em Itaquera, porque vai ficar um super bairro e vai ficar muito mais caro. Então eu, que sou de esquerda, que acredito no papel do Estado, eu acho que o poder público tem de garantir que não tem essa coisa do privilegiado para quem tem grana. Porque é isso, a melhoria da cidade é feita inclusive com recurso público. Aí valoriza o seu terreno e você ganha mais dinheiro com isso, entendeu? Então tem mecanismos para isso, esses previstos desde lá da Constituição, que fala da função social da propriedade, reproduzidos na Lei Federal, que é o Estatuto da Cidade, reproduzidos no Plano Diretor Estratégico e, por exemplo, nessa lei aprovada na Câmara Municipal, nessa legislatura que institui o tal do IPTU progressivo. É assim, você tem um terreno aí, você quer ficar guardando para quando valorizar, para você ganhar uma grana, também o imposto vai ficar mais caro. E vai ficar mais caro, você não fez nada com o seu terreno ainda, você está aí. Vai ficar mais caro, vai ficar mais caro. Depois de 5 anos, eu posso desapropriar o seu terreno pagando em títulos da dívida pública. Você achou que você ia ganhar mó dinheirão lá na frente? Entendeu? Então isso já está previsto, não é que a gente precisa criar isso, já está previsto. Precisava regulamentar e precisa aplicar, colocar em prática. E outra coisa, né? Como a gente estava falando aqui, o imóvel, o poder público, ele é empreendedor, ele constrói moradia popular, né? Basicamente, casinha no interior, apartamento na cidade, né? Então ele tem de empreender bons imóveis, tem de pensar no entorno,
no serviço público e na possibilidade de abastecimento, de ter comércio ali perto, de ter emprego, de ter vida, e na localização também. Porque é isso, comprar gleba lá na Casa do Chapéu para fazer apartamento, por melhor que seja o apartamento, por mais que tenha padaria, farmácia, posto de saúde, biblioteca, centro cultural, se for longe para danar, é um problema. É um problema para quem mora longe para danar e é um problema para a cidade toda, pelo caminho que essas pessoas têm de percorrer. E também porque o que está em volta da cidade, né, e a gente está estragando isso cada vez mais, é a serra, é a área de proteção permanente, é a área de manancial, é a área, na região metropolitana aqui, de produção de hortifruti granjeiro. Não tiver mais onde plantar alface, vocês vão ver quanto vai custar o alface. Então, se a região metropolitana também continuar se expandindo assim, loucamente, encarece a comida no prato, tá entendendo? Então, o uso, a ocupação do solo, o modo como a cidade se distribui, o modo como o poder público planeja, regulamenta, incentiva, onera, né? Ele tem esses dois poderes na mão. Ele pode dificultar para uns e dizer o seu imposto vai ficar mais caro, né? Ele cria um zoneamento e fala, você quer fazer imóvel aqui, você vai fazer moradia popular, não vai fazer prédio de 20 andares, um apartamento luxuosíssimo por andar, né? Então o poder público vai apertando um lado e vai incentivando de outro. E vai falar assim, olha, você vai fazer aqui um imóvel que atende ao interesse da sociedade, não só o seu, então a gente vai fazer aqui uma tramitação privilegiada. A gente vai dar desconto no IPTU, a gente vai dar desconto no imposto de transmissão de imóvel. Então o poder público tem essa possibilidade de se relacionar com o setor privado e ele mesmo é empreendedor e escolher onde empreender. E a Secretaria do Planejamento do Estado fez há uns tempos atrás um estudo mostrando que é mais barato comprar um terreno para a CDHU lá na Casa do Chapéu. Mas somando tudo que o governo vai ter que fazer depois, sai mais caro. Então se ele comprar um terreno aqui no centro, vai valer a pena, porque a despesa toda que vai ter para levar água, a luz, a pavimentação, o transporte, o hospital, etc, 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 vai deixar mais caro. Segunda parte, tem os adicionais. Essas são as grandes questões estruturais, onde eu acho que o poder público, a prefeitura, a Câmara Municipal tem de agir. E aí tem outras coisas super importantes. Morar é muito importante na nossa vida, tem um impacto muito grande na nossa vida. Então você tem todas as questões de conflito de vizinhança. Eu era subprefeita da Lapa, metade dos moradores da rua João Ramalho só faltavam baixar lá e tacar fogo no pneu. Por quê? Ali abriu uma casa noturna que tornou a vida da vizinhança um inferno. E não é só porque o isolamento acústico era ruim, porque isso até que dá para resolver, você faz o isolamento acústico aqui, mas a rua virava um inferno. As pessoas saem bêbadas de madrugada e quebram garrafa e fazem xixi na porta de todo mundo e param o carro em fila dupla e sai briga e não sei o quê. Então isso é um problema sério que tem que ser olhado com muito carinho na cidade toda. Outra coisa, abre uma faculdade perto da sua casa. Tá ferrado, né? Quem mora ali na Vila Maria, perto da Uninove, tá ferrado. É o trânsito, é a mesma coisa, é o trânsito, é o bar, é o barulho, a bebedeira, a briga, a falar alto. Então a gente tem que ter muita atenção a essas coisas. Depois não é só esse conflito mais visível, né, de barulho, de movimento, é o impacto de vizinhança de cada empreendimento, público ou privado, inclusive os residenciais. Porque quando você sabe que vai fazer um bar, você fala, ih, ferrou. Mas dependendo do prédio que vai ser construído perto da sua casa, e ferrou também, porque é isso. 25 andares, um por andar, 4 vagas de garagem por apartamento, aquela sua ruinha estreita, sossegada, não vai mais ser sossegada, só vai ficar cada vez mais estreita, né? Outra coisa que a gente não chega a pensar, o prédio vai ter um monte de vaga de garagem, né? Então ele vai cavar o subsolo. Cavando o subsolo, ele vai espremendo o lençol freático. Lençol freático não é só um rio subterrâneo. Lençol freático é a água que divide espaço com a terra no subsolo. Terra, água, terra, água, terra, água. Quando você soca, cava, impermeabiliza, você está espremendo mais água e menos espaço de terra. Esse é um problema
geral, quer dizer, a capacidade de absorção do subsolo, é a possibilidade de infiltração. Então, até isso, né? Quando o prédio alto vai cavar para caber carro estacionado, vai ter um impacto depois na drenagem, né? Nas chances de alagamento ali daquela região. Outra coisa, quando uma rua que era tranquila vira uma avenida, no sentido de aumentar muito o movimento de automóvel. Aí você tem até um problema super difícil de resolver, que você tem regiões da cidade que são Z1, só pode ter casa, residência, unifamiliar, ninguém mais quer morar ali. Porque virou, sabe, Avenida Pacaembu, Rua Alvarenga. Quem quer morar numa casa enorme, hoje em dia é inseguro, é caríssimo de manter, super antiquado, o encanamento é velho, e tem que ser casa, não pode ser escritório. Aí começa a ocupação irregular. Finge que é casa, mas na verdade é um escritório. Aí começa uma outra confusão também. Então precisa fazer algumas mudanças meio de acupuntura, assim, algumas intervenções pontuais no zoneamento para ser realista. Mas isso é complicado, porque para mudar o zoneamento tem que passar pela Câmara. Aí muitas vezes já vem uma negociação assim, opa, vai mudar o zoneamento aqui, então aproveita e muda o meu também, que não tem nada a ver com o interesse da coletividade. Então é super delicado, super complicado. E tem esses problemas super localizados que tornam a vida de milhares de pessoas um inferno. Eu tive no CDHU em Taipas faz umas 3 semanas. Aí o pessoal lá fica desesperado porque tem 2.000 famílias morando, os prédios são bonitinhos até lá. Não tem aquela luz piloto que sinaliza para avião. Taipas, caminho de Curbica ali do aeroporto, entendeu? Coisas pequenas, às vezes, pequenas para quem não mora lá, entendeu? Acontecia direto reclamação na subprefeitura, a gente tinha que acionar a limpurba e tal. A lixeira ficou pequena. A lixeira que foi feita para receber, vocês devem viver isso em algumas situações. A lixeira que foi feita para o condomínio já não dá conta faz tempo, a gente produz cada vez mais lixo, infelizmente. Aí fica a casinha com lixo, mais lixo amontoado fora, mais lixo no meio da rua. Tem que cuidar disso, né? O povo quer garagem hoje em dia. Tem um conjunto habitacional que foi feito, até em parte por mutirão, na prefeitura da Erundina, foi feito sem garagem. Hoje está uma briga lá, porque o povo tem carro, quer parar o carro e não tem vaga. Então, aquela área que era para ser um jardinzinho, um vizinho lá mais saliente, murou, fechou, botou um cadeado e falou, aqui minha garagem. Super, o que era área de convivência, área de jardim, área de permeabilidade, área de lazer, de acho, foi apropriado. Então se tem ainda esses conflitos internos de vizinhança muito sérios. O outro parou um trailer lá e começou a vender bebida e etc. E liga o som alto e os vizinhos têm morte de medo de mexer com ele, porque veja bem. Então às vezes a prefeitura vai lá mexer com o cara, os vizinhos falam, pelo amor de Deus. Ele me enche o saco, é um problema, mas se tentarem tirar ele daí, ainda vai sobrar pra gente, que na hora que vocês virarem as costas, ele volta de novo e ainda vai intimar todo mundo quem foi que me denunciou. Então, moradia tem questões macro, metropolitanas, gigantes, e tem questões micro super delicadas. Para resolver isso tudo, não é só o grande plano diretor que tem que ter, mas é o que o professor aqui é o especialista, que é o plano de bairro. Então tem que ter esse planejamento macro, onde as pessoas vão morar, onde elas vão trabalhar, como é que elas vão chegar de um lugar no outro. E tem esse planejamento ali, ó, ali da vizinhança, do quarteirão, sabe? Daquele pedaço ali. E esse plano de bairro precisa ser feito também. Tem uma experiência que foi feita aí em Perus, mega participação social, mega. Porque a escala é menor também, é mais... As pessoas têm mais ali na pele a vontade, elas entendem melhor porque precisam participar, e é uma participação muito mais ali mesmo de tentar conciliar, de tentar entender melhor as coisas, e dar um resultado muito legal, que assim, nunca aqui a Câmara Municipal sozinha, ou 30 audiências nas subprefeituras, não vai resolver, não há que chegue. Então tem que ter o macro e tem que ter esse planejamento menor assim do plano de bairro, com a comunidade empoderada, entendendo melhor mesmo o que é o plano, o que é a legislação. E para concluir, um dos problemas sérios, independentemente disso tudo, é a burocracia
para aprovar um empreendimento em São Paulo, do tipo que é uma delícia para a corrupção. Porque é super difícil entender a legislação para você aprovar uma planta, para você aprovar uma mísera reforma na sua casa. É um inferno. Então demora meses para aprovar. Chega uma hora que o cidadão honesto, que quer fazer tudo direito, fala: pelo amor de Deus, doutor, quanto o senhor quer para aprovar minha planta? E aí, naquele esquema básico, você tenta fazer tudo direito e você não consegue. Porque usando a lei, não precisa nem sair da lei, usando o diacho da lei, porque é complicado, porque é conflituoso, porque os zoneamentos você não tem que dizer 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia. A pessoa mal intencionada da prefeitura consegue torturar o cidadão honesto. Ao mesmo tempo, o cidadão desonesto já chega lá na primeira, leva a planta toda errada, a taxa de ocupação do solo, o coeficiente de aproveitamento, leva tudo errado. Mas como ele já sabe como fazer, passa, o pior projeto do mundo passa. E o seu projeto certinho não passa. Então, se a gente não resolver esse problema da legislação, ser mais clara, todas as normas, também é combinar tudo direito, né? Se você não afinar tudo isso da legislação, você não vai conseguir acabar com a corrupção, porque fica muito mais fácil ser desonesto do que honesto. Então a gente tem que facilitar as pessoas honestas, né? E aí você vai tirando o combustível, o adubo ali da desonestidade, da corrupção. Senão todos os planos que a gente fizer vão para as cucuias no fim das contas. Se for mais fácil fazer errado do que fazer o certo. E eu acredito assim piamente que este é o tema mais importante de todos. Porque mexendo na habitação, no dentro, no em volta e no onde, você tem um impacto assim, é uma consequência automática, um efeito colateral sobre todas as outras coisas. Sobre o transporte, sobre a segurança, sobre a saúde, sobre o lazer, sobre a cultura, sobre a possibilidade até de estudar mais tempo, porque gastou menos da vida dormindo na condução, porque também em casa não deu tempo de dormir direito. Muito obrigada mais uma vez pela atenção.